Agora isso, né? O Jean mencionou que o Goiás não conseguiu vencer a Chapecoense, mas aí pra mim é uma situação que aconteceu dentro de casa. Se fosse um jogo fora de casa, o jogo contra a Chapecoense lá em Chapecó, seria um resultado completamente diferente. Pra mim o Goiás teria vencido como venceu, né, no primeiro turno. Então eu vejo que a situação do Carille, neste atual cenário, é muito mais positivo, porque o jogo de amanhã é um jogo estratégico. Pra mim não é um jogo de emoção. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa de Goiânia fala do Leão. Inclusive, a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho os bastidores que eles estão falando. Vai ter o Marcos Braz, vai ter o Danilo conversando, a imprensa conversando com o Danilo lá, do radialista que tá em Belém. Mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho de notificações, é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Pix na tela, qualquer R$2 ajuda o nosso canal. Dito isso, bora pro vídeo. Jogo de emoção, Paulo, é Série C. Na Série C você tem jogo de emoção e uma reta final. Série B não. Série B é um jogo mais centrado, é um jogo de maior pegada, é um jogo de maior impacto, então você não pode dar brecha. E a Série A, em um jogo decisivo, é o jogo da criatividade, é o jogo da inteligência, é o jogo do peso de camisa. Pra mim, amanhã não terá peso de camisa, terá a qualidade do elenco, terá uma estratégia interessante de cada equipe. E dentro dessa situação também, o Remo ele tem mais obrigação de fazer o resultado do que o Goiás. Evidente que o Goiás ele precisa vencer, mas por jogar dentro de casa, diante do seu torcedor, ter perdido da forma que perdeu para a equipe do Avaí, ter empatado com o Novo Horizontino, ter empatado com a Chapecoense, eu vejo que a obrigação ela se torna maior no quesito de pressão para a equipe do Remo. Então eu vejo o Goiás em um momento mais frio, mais calculista, em que dá liberdade, em que dá autonomia para o Carille jogar do jeito conservador que ele gosta de jogar. Perfeito, brilhante no relato, na maneira como analisou o Carille, o nosso Matheus Carvalho. Então o Matheus acha que o Carille exagera às vezes por não soltar esse meio campo, jogar muito fechado nesse sentido, não é? Mas elogia o treinador que consegue resultados surpreendentes por ser um técnico estratégico, segundo o Matheus Carvalho. Quero ouvir agora mais um companheiro que está aqui do nosso lado e que passa a compor a mesa dos debates. Neste momento, ele é convocado para a mesa. Balança, galera do Brasil! Rodrigão, como vai, querido? Tá tudo bem? Boa tarde, um abraço do tamanho do Brasil. Outro abraço do tamanho do Brasil para você, Paulo Francisco. Que honra poder estar aqui no Debate das Feras, num dia tão especial, né? Um dia em que os corações esmeraldinos estão apreensivos, pois amanhã é a definição. Goiás volta ou não volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. E Paulo, você talvez seja o mais experiente aqui das feras, ao lado do Nivaldo Carvalho, e o que eu vou falar aqui agora não é para gerar polêmica e nada. O Goiás, para mim, não perde pro Remo. Isso significa dizer que ou ele ganha ou ele empata. Mas para mim, o que vai definir mesmo em relação à ajuda do Goiás, muito mais do que o futebol dele ou a estratégia do Carille, é se a gente tiver aquela famosa mala branca, principalmente para o Cuiabá. Porque o nosso Atlético, o Adson não vai permitir jamais que isso aconteça lá. Então a Chape ganha do Atlético. E se o Goiás empatar com o Remo, aí ele vai depender do Cuiabá ganhar do Criciúma. E talvez para mim esteja aí o X da questão pro acesso do Goiás. É muito sofrimento, ficar dependendo assim, honestamente. É muito difícil pro torcedor fazer essa conta, usar essa calculadora, depender mais de outros do que de si mesmo. Talvez fosse mais fácil o Goiás resolver a parada, né? Ganhar e tranquilizar esse torcedor. A gente veio para esse de Goiás comentando um pouquinho do jogo, né? Inclusive, como sempre, dando favoritismo pro Goiás, né? Agora a gente vai ouvir o Danilo conversando, o repórter entrevistou o Danilo e falando desse jogão de Remo e Goiás que acontece hoje no Mangueirão. Belém do Pará, com mais informações do adversário. Merece todo o respeito. Olha, gente,
Eu, francamente, Tony Rabelo, gostaria muito de ver o Remo ao lado do Goiás, dentro do Z4 no final desse torneio. Mas, infelizmente, isso não vai poder acontecer. Por que eu queria que o Remo estivesse? Porque a torcida do Remo é fenomenal. Dispensa apresentação. Foi o que disse aí, né? O Marcos Braz. A torcida do Remo é maravilhosa. Dispensa comentários em relação à torcida do Remo. Está sempre presente, lotando lá o Mangueirão e merece sim disputar a primeira divisão. Mas dessa vez é Goiás. E aí é Verdão. Verdão também tem uma mega torcida alviverde aqui na expectativa do retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Alô, Igor Santiago, com mais informações do adversário de amanhã, o todo-poderoso Leão Remo. Você, Igor. Beleza, Tony Rabelo, de um outro ponto aqui do estádio Baianão, ao meu lado, Danilo Dias, o comentarista que tem o perfume da opinião. Dedê, vamos falar um pouco sobre essa decisão envolvendo Goiás e Remo. Clássico se tornou por conta das nossas movimentações no microfone. Verdade. Mas vamos lá, Danilo, vamos falar um pouco sobre esse jogo. Sua expectativa para essa classificação, para final, né, no caso, entre Goiás e Remo. O que você está esperando desse jogo? Primeiramente, muito bom estar ao seu lado, Igor, aqui no norte do nosso país. Bacana também essa rivalidade que foi criada, né? Esse movimento que se fez entre Goiás e também o estado do Pará. É digno de uma final. O clima de treinamento do Clube do Remo, hoje que nós pudemos acompanhar a primeira parte do treino, como eles estão levando esse jogo, como foi tratado um jogo mais importante, foi assim que o próprio diretor Marcos Braz definiu, né? O jogo mais importante da história do Clube do Remo nos últimos 20 anos, facilmente. Então eu vejo que esse jogo de amanhã, no caso de domingo, vai ter um fator primordial, um fator decisivo mesmo. Os jogadores estão encarando isso. Um diretor muito inteligente, tirou a pressão dos jogadores, eles vão concentrar só no final do dia, para que possam ficar com a família, não sentir tanto peso e a pressão, para que possam jogar leve. O Goiás está concentrado, o Goiás também tem peso, tem camisa, tem força, mais de 40 participações na Série A, um time que disputou Conmebol Libertadores e chega para esse jogo dependendo apenas de si. Para mim vai ser um confronto muito interessante de duas boas equipes, tecnicamente falando, dois grandes artilheiros, um fez 14 gols e 6 assistências. Do outro lado temos o Anselmo com 10 gols e 2 assistências. Então são dois jogadores que entregaram mais de 30 participações em gols. Temos dois baita goleiros, tanto o Rangel quanto o Tadeu. Você vê os dois meio-campos também, meio-campos que gostam de jogar futebol. Então eu vejo que vai ser um jogo tecnicamente falando bem evoluído, e quem vai ganhar com isso somos nós que vamos estar aqui acompanhando em loco. Quem chega melhor para esse jogo, Danilo? O Goiás chega melhor, né? Nos últimos 3 jogos ganhou 6 pontos. Já o Clube do Remo nos últimos 3 jogos ganhou apenas 2 pontos e vem de uma derrota. O Goiás conseguiu tirar aquele estigma de não vencer em casa nos últimos confrontos. Então eu vejo que o Goiás chega melhor, dependendo apenas de si para esse confronto. Tem mais credencial para vir aqui e conseguir esse acesso no sentido de estar melhor momento. O Carrilli conseguiu encontrar uma forma ali de 3 zagueiros nos 2 últimos jogos fora de casa. Criciúma e Cuiabá não perdeu ainda quando foi o fator visitante. Então eu vejo que o Goiás chega dependendo apenas de si, por isso que está dentro do G4. Então eu penso que o Goiás chega um pouco melhor para esse confronto. E o que você achou da escala do Rafael Claus? Tem muito torcedor do Remo, inclusive o Remo, né, fez uma nota oficial no seu Twitter, nas suas redes sociais. O que você achou da escala do Rafael Claus para essa decisão, Danilo? O Rafael Claus foi muito criticado pela torcida, pelo Clube do Remo, como você mesmo citou, essa nota oficial que eles soltaram, pelo histórico, né? Jogo contra Confiança, outros jogos que ele já apitou do Clube do Remo. O Remo nunca venceu com o Claus no apito. Nunca venceu, vai vendo, né? Então isso, querendo ou não, traz o estigma do torcedor a relembrar de alguns fatores que chamam a atenção, como esse que você falou, que nunca venceu. O Claus hoje, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores árbitros do nosso país, ao lado do Daronco. Para mim, ele tem credenciais para apitar jogos grandes como esse vai ser de fato. Então eu vejo que o Claus chega com esse perfil, é um árbitro FIFA, é um árbitro com méritos. Independente se o Remo venceu ou não, a gente tem que analisar a parte técnica do árbitro. E eu vejo que o Claus foi bem escalado, é um bom nome. Eu gostaria de ter o Claus arbitrando jogos grandes, e esse, sem sombra de dúvidas, é um jogo grande dessa Série B, e por isso foi a escolha da CBF em escolher um árbitro desse quilate, porque o jogo merece um árbitro da grandeza do Claus. O último treinamento do Remo visando essa decisão contra o Goiás. Ao meu lado aqui, Marcos Braz, diretor do time do Remo, vai falar com a gente aqui. Marcos, é uma honra estar falando contigo. Vamos falar um pouco sobre esse ano de 2025, esse projeto do Remo. Fala pra gente como que tá a sua expectativa mesmo, primeiro, antes da gente falar sobre o retrospecto geral, para esse jogo em si contra o Goiás, que vai definir a vida do Remo nessa temporada de 2025. Bom dia. Bom dia a todos.
Eu acho que chega um determinado momento e determinados jogos da temporada, e esse é um desses, que você tem pouco a fazer, né? O time já está mais do que treinado, o último jogo da temporada, o último jogo em que, se você tem algum jogador em que tenha que fazer um esforço maior ou que a gente assuma um risco maior para estar em campo quando não está 100% condicionado, esse é o jogo. Então, assim, acho que aqui a gente está muito tranquilo, pelo menos eu estou muito tranquilo em relação a isso. Agora entrar, jogar, fazer mais do que nunca a nossa parte e vamos aguardar aí os outros dois resultados. E Braz, como que você analisa esse ano de 2025? Você sai de um clube estratosférico, né, o Flamengo, um clube mundial, vem pro Remo, que é um clube regionalmente muito grande. A torcida do Remo é uma torcida de massa também. Como que você fala um pouco sobre essa sua mudança, essa virada de chave na sua carreira e esse atual momento onde você está aí? Claro, né, você é um dos cabeças aí desse projeto do Remo. Como que você fala pra gente sobre essa sua virada de chave? Assim, mais do que nunca, em relação à tomada de decisão de carreira, eu fiz uma tomada de decisão de vida. Eu não tenho nenhuma preocupação com a pressão, com aquela atmosfera que te pressiona 24 horas, mas um pouco que já estava me incomodando há algum tempo é a exposição. A exposição muitas vezes é diferente do que da pressão. E eu queria sair do grande centro, eu não queria mais ficar. Eu já tinha tomado a decisão em abril do ano passado que, mesmo que os caminhos eleitorais no Flamengo fossem outros, eu não iria comunicar. Eu já tinha avisado isso, era uma decisão devida. E no segundo momento eu entendi que eu deveria vir para um projeto como esse. Eu já conheci o Estado, eu conheci as pessoas que estavam tocando aqui o Remo Clube. Eu acho que eu vim para o que muitas pessoas grandes do futebol que me falaram e me aconselharam que era uma loucura, era uma tomada de decisão talvez precipitada ou errada, mas eu acho que quando você toma com coração e com um sentimento de que era aqui que eu tinha que vir, e foi isso que aconteceu. Eu vim para cá. Eu acho que tem um ponto para se falar aí. Os clubes que subiram com o Remo da Série C para a Série B, Volta Redonda, caiu, Amazonas, caiu, e o Remo subiu para a Série B e está agora aqui disputando aí até a última rodada na Série A. Eu acho que isso aí tem que ser avaliado e entendido. Não sei se você é conhecedor dos números, provavelmente mas o nosso público talvez não seja. Independente de qualquer resultado, no domingo esse é o melhor resultado esportivo dos últimos 18 anos do Remo, né? O Remo tem ali 8 anos de Série C, 4 anos de Série D, 3 anos sem Série, 2 anos bateu na B e voltou, caindo por último. Então, assim, é um resultado também considerável, né? O maior resultado esportivo dos últimos 18 anos. O Remo bateu o seu recorde de pontos no número de pontos corridos. Se não me engano, era 2020. Eu não me lembro, era na primeira edição desses 18 anos da Série B. Enfim, então são números consideráveis que vai ser coroado ou não mais ainda se a gente tiver a possibilidade de disputar uma Série A ano que vem. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, é muito importante para o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e fui. Valeu!